Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, nosso habitual encontro das noites de quartas-feiras, né? Sempre aqui enfocando assuntos de extrema importância ligados à nossa saúde. Hoje eu quero que você preste muita atenção no programa, que vai ser até um pouco polêmico para alguns e, lógico, uma confirmação da ciência para outros, tá? Larga tudo que você está fazendo aí agora, chama o seu pai, chama a sua mãe, chama o irmão, chama os filhos, vamos reunir para poder prestar atenção no programa de hoje, que é muito interessante, um assunto bastante atual e pega de cheio, né? Um presente que foi dado em excesso às mães no domingo que passou, né? O telefone celular. Não só o celular. Você parou para pensar o que você está fazendo exatamente neste momento agora? Você que está assistindo o programa Fala Doutor. Está sentado diante da televisão, vendo a imagem, ouvindo o som. Como que está chegando esse som e essa imagem na sua casa? Não é a qualidade, não. Como, no sentido de, através de que está chegando esse som? Através de que está chegando essa imagem? Se você tem TV a cabo, lógico, um cabo de televisão que está conectado. Mas se você tem TV aberta, você está captando através de uma antena, como que esta imagem e este som estão chegando na antena, através de quê? Para que posteriormente sejam decodificados e você escute, me veja no exato momento em que eu estou falando, aqui na Rua Tupiri, 1580, bairro Melo, em Montes Claros, e você em sua casa, em qualquer ponto da cidade. Que milagre da tecnologia é este? Uma coisa antiga, né? É uma onda eletromagnética. Esta onda eletromagnética, que hoje a gente ouve e a gente assiste imagens de forma tão nítida e que vai melhorar ainda mais, né, com a chegada da TV digital, já há muito ela existe em nossas vidas. As ondas do rádio, as ondas da televisão, as ondas da telefonia celular, este emaranhado de ondas eletromagnéticas que permeiam o nosso meio ambiente. Será que isso não faz mal à nossa saúde? Alguém já parou para pensar? Esse tanto de onda que entra e sai, atravessa a montanha, atravessa a parede, será que isso não faz nenhum mal à nossa saúde? Muitos dizem que não, e é insosso. Muitos dizem que sim, que pode fazer mal. E a antena de telefone celular aí no seu bairro? Aqui em Montes Claros, muitas e muitas comunidades levantaram-se contra a instalação de antenas de telefone celular, temerosos de que as ondas emitidas, transmitidas por aquelas antenas, pudessem trazer algum malefício à saúde. Será se isso foi uma mera invenção? Ou será se existe estudo técnico-científico abalizado que está causando temor à população? E aí, a gente está sempre à mercê disso? As empresas cada vez mais ricas, mais poderosas, chegam e nos enxovalham com esse mundo eterno de coisas e a gente pacientemente tem que engolir, tem que aceitar. Não existe um antídoto contra isso não, meu Deus. É esse antídoto que você vai ficar conhecendo no programa Fala Doutor de hoje. Esta semana, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, soltou um alerta que deixou muita gente preocupada, né? Haveria uma possível ligação entre o uso do celular e o surgimento de tumores no cérebro. Pois é, o Fantástico ouviu os maiores especialistas do mundo para vocês de casa entender o que a ciência tem a dizer sobre esse alerta. E ainda preparamos um serviço completo para você usar o seu telefone celular sem medo. Estamos cercados de radiação e não podemos fugir dela. A maior fonte é o Sol. Antenas de rádio, como o nome diz, emitem radiação. Assim como as de TV e de celulares, redes de transmissão sem fio, telefone sem fio, a maioria dos aparelhos do nosso dia a dia emite algum tipo de radiação. Esta semana, um grupo de especialistas ligados à Organização Mundial da Saúde decidiu analisar todos os estudos já feitos até agora sobre a radiação emitida pelo celular. Pela primeira vez, os cientistas admitem que existe a possibilidade de que os celulares possam aumentar o risco do aparecimento de alguns tipos de câncer para quem usa o telefone durante mais de meia hora por dia ao longo de pelo menos 10 anos. Um deles é o glioma, um tumor maligno no cérebro. Outro é o meningioma, o câncer na membrana que envolve o cérebro.
E o neuroma acústico, que se forma perto do ouvido, não é maligno, mas pode causar surdez. Há um tipo de radiação que a ciência conhece bem. É a que vem da tecnologia nuclear. Essa radiação pode matar e certamente provoca câncer. Mas também pode ser usada para tratar o câncer através da radioterapia ou para fazer exames médicos. Essa não é a mesma radiação dos telefones celulares, que usam ondas eletromagnéticas. Tomógrafos e a radioterapia usam radiação ionizante. Os celulares, não ionizante. Entenda a diferença. A ionizante tem ondas de alta frequência que chegam até o átomo, a menor partícula na formação de todos os tecidos, e mexe na estrutura dele, provocando a formação do câncer. Já a não ionizante é de baixa frequência, agita os átomos, produz calor, mas não altera a matéria. A Organização Mundial da Saúde agora quer mais estudos para compreender melhor os efeitos desses raios no corpo humano. Em Chicago, nos Estados Unidos, o repórter Flávio Fachel repercutiu o assunto com alguns dos maiores especialistas em câncer do planeta. Olha, Sônia, para entender melhor o significado desse estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde, que fez alertas com relação ao uso do telefone celular, a gente veio até Chicago, onde está acontecendo um dos mais importantes congressos do mundo que trata sobre o estudo do câncer. O Dr. David McCormick foi um dos pesquisadores que participou do estudo e ele esclarece. O que aconteceu é que a radiação dos celulares foi classificada em nível 2B, numa escala de risco que vai de 1 a 4. O 4 indica nenhum risco. No nível 2B, não há evidências de perigo, mas também não dá para descartar o risco. Além das radiações dos celulares, o cafezinho também está nessa categoria. O nível 1, onde estão o fumo e o amianto, por exemplo, é usado para substâncias que comprovadamente causam a doença. No caso dos celulares, o Dr. McCormick nos explica de onde vem a preocupação da OMS. Ele mostra, ao usar o aparelho perto do ouvido, as células dessa região da cabeça recebem um bombardeio de ondas eletromagnéticas de alta frequência, muito parecidas com as emitidas pelos aparelhos domésticos de micro-ondas. O problema, diz o doutor, é que se essa radiação realmente provoca câncer, nós ainda não temos ideia de como isso acontece. E pelo menos durante os próximos 10 anos, os cientistas terão muito trabalho até conseguir chegar a uma conclusão sobre as consequências do uso do celular na saúde da gente. A radiação esquenta o cérebro? Esquenta esses efeitos térmicos e já estão bem descritos. Como alguns estudos já citam, perda da memória, de dificuldades de aprendizagem. Crianças têm o crânio mais fino, o cérebro em formação. O calor penetra mais fundo, daí a necessidade de ter mais cuidado com elas. Caros amigos da Santa Cecília TV, esta é mais uma edição do programa Polícia Militar e Você. Este programa é um canal de interação com a comunidade de nossa região, contando sempre com sua participação, através de nossos telefones e de nosso e-mail. Você já deve ter ouvido muitas vezes falar de radiação. Estamos vivendo um mar de radiação eletromagnética que não percebemos e que nunca antes havia existido em nosso planeta. Há novas evidências de que essa radiação em massa possa estar produzindo estresse, enfermidades e outros efeitos prejudiciais no mundo inteiro, através da interferência nos níveis mais básicos do funcionamento cerebral e também um aumento constante de doenças degenerativas, principalmente aquelas relacionadas a uma diminuição da força do sistema imunológico, como o câncer. O perigo vem de um novo tipo de poluição de radiação, impulsos eletromagnéticos não ionizantes. A maioria desses impulsos é gerada por linhas de força
sinais de rádio e televisão e pela corrente elétrica comum. As micro-ondas são uma nova fonte ameaçadora e onipresente, usada para fins diversos, como transmissões telefônicas e por celulares, e cozimento doméstico de alimentos. Este tipo de radiação não ionizante é um raio-x, os raios cósmicos, ondas de rádio e televisão, monitores de computadores, etc., possuem energia alta e literalmente rompem os átomos produzidos em uma espécie de cozimento de nossas células dentro para fora de nosso organismo. Por exemplo, radiação que escapa de um forno de micro-ondas com o vazamento afeta negativamente a resposta imunológica de nosso organismo. Essas radiações não queimam e são rapidamente absorvidas profundamente para dentro do nosso organismo, sem causar nenhum distúrbio imediato na pele. Pelo efeito da radiação, o corpo torna-se cada vez mais tóxico, em parte devido à eliminação defeituosa e em parte devido a materiais patogênicos produzidos por glândulas confusas e debilitadas. E sintomas de disfunção vão surgir a curto e a longo prazo. Muito se fala em riscos à saúde das pessoas em contato com as ondas eletromagnéticas transmitidas por torres de celulares. Nossa repórter Fernanda Miguez foi conferir detalhes sobre o assunto. Estudos revelam riscos na exposição de pessoas à radiação emitida por antenas de telefonia celular. Esta engenheira desenvolveu uma pesquisa sobre a relação entre câncer e as torres de sinais em Belo Horizonte. Quais foram os resultados dessa pesquisa? Os resultados dessa pesquisa nós observamos que dentro dos 500 metros da distância das antenas, nós encontramos uma taxa de mortalidade maior. A partir do momento que distanciávamos das antenas, a taxa de mortalidade foi decaindo. Fizemos um monitoramento na cidade de Belo Horizonte e os limites de exposição humana que nós encontramos aqui na cidade ultrapassam os limites de exposição humana de diversos outros países e cidades. E em Belo Horizonte, como está a situação do posicionamento das antenas para celulares? Em Belo Horizonte, a região centro-sul da cidade, está instalado o maior número de antenas de telefonia celular. Também foi onde nós encontramos a maior taxa de incidência acumulada na região. Maior número de antenas, maior número de óbitos por neoplasias. E como é possível ter um ambiente livre de antenas e ao mesmo tempo aparelhos celulares bem sintonizados? A indústria deve e precisa urgentemente investir em uma nova tecnologia, uma tecnologia que seja segura, uma tecnologia que não emite radiação para o cérebro do usuário, como é o aparelho celular. Uma tecnologia que não é preciso instalar antenas. Antenas não devem ser colocadas em áreas hospitalares, nas proximidades de escolas, nas proximidades de creches, asilos. Essas antenas é coisa de museu, devem ser retiradas da cidade e mandar para o museu. E a indústria investir em uma nova tecnologia que seja segura. Muito obrigada pelas informações. Fernanda Miguez para o Justiça em Questão. Nosso programa, que nós começamos no domingo passado, continuamos neste domingo. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. E nós aqui na Sidney vamos com muitas perguntas. questões. Doutor, eu até vou ser rápido aqui, porque o povo quer saber demais. Vamos lá. A questão de forno micro-ondas é prejudicial aos alimentos ou não? Eu sabe que eles me perguntam, o que eu devo fazer com o meu micro-ondas? Você não deve dar nem para o inimigo, você deve jogar fora. Só usar o reloginho Mas há dele, uma proteção que se coloca? Não, a proteção é o seguinte, é para quem está na cozinha, porque depois que o micro-ondas vai ficando velho, ele começa a vazar.
A onda, a micro-onda... Não significa que aquilo... Não. Aquilo faz mal, aquela onda? Faz mal, claro que faz mal. Muito mal. Para quem está na cozinha, um micro-ondas velho começa a prejudicar a pessoa. Porque cozinha o cérebro da pessoa. Mas o celular não é muito diferente, não. Porque o celular usa ondas. Você não viu a Organização Mundial de Saúde acabou de declarar que o celular passa a ser um risco para câncer 2B? É o mesmo risco para cigarro. O celular que falamos todo dia? Sim, senhor. Aquilo ali é um micro-onda, um mini micro-onda. Você coloca ele perto do cérebro e começa a cozinhar os neurônios. Por isso que eles estão recomendando agora que você tenha aquele fio e o seu celular longe do cérebro, para não te prejudicar. É mesmo? A incidência de câncer cerebral, tumor cerebral, em crianças na Califórnia, dobrou nos últimos 20 anos. Por causa e do a uso explicação é por causa do celular, porque o pai dá para um filho de 7 anos um celular. O crânio da criança de 7 anos, a espessura é metade de um adulto. E as ondas entram com mais intensidade. Então, micro-ondas não deve ter em casa. Permanecemos quase 95% da vida em locais específicos, como trabalho, em casa, local de estudo e repouso. Em quase 100% destes locais, somos impactados constantemente por radiações de energia sutis. Elas são imperceptíveis aos nossos olhos. Podemos chamá-las de radiações eletromagnéticas nocivas, advindas de várias fontes, como magnetismo terrestre, lençol freático, fraturas em rochas, falhas tectônicas, solo com matéria orgânica em decomposição, formas arquitetônicas, móveis e objetos de decoração, dispositivos eletroeletrônicos, estação radiobase de telefonia celular, cor e iluminação de ambientes, aspectos disseminados em grande parte das construções feitas hoje em dia. Como estas radiações degeneram nossas células? Este fenômeno chama-se oxidação, ou seja, as radiações retiram dos tecidos e, por consequência de nossas células, elétrons. Esta deficiência de elétrons deixa a célula e o tecido instável, formando os radicais livres e facilitando o aparecimento de doenças. Como grande parte das radiações nocivas a que nos referimos são sutis na sua manifestação, o impacto em nosso organismo é acumulativo e é agravado pelo tempo e o grau de exposição a que se é submetido. Seus efeitos podem ser devastadores e, muitas vezes, descobertos de forma tardia. Todos estes aspectos podem provocar alterações e modificações físico-químicas em nossas células irreversíveis, mudanças na temperatura da pele ou do corpo, alterações nos eletrólitos do sangue, dores musculares e nas articulações, alteração na visão, fadiga e falta de apetite, influência no sistema nervoso central, estresse e depressão, diminuição do número de plaquetas e na imunidade, até chegar a processos degenerativos como o câncer. Meu nome é Jonas, sou terapeuta holístico e radiestesista. Estamos nessa residência para fazer um diagnóstico dos pontos de radiações eletromagnéticas e telúricas. Aqui é o ponto de partida que vamos analisar a radiação dessa residência. Quando o aparelho está com as antenas cruzadas, está indicando um ponto de radiação. E vamos analisar a distância dessa radiação nessa sala.
Até aqui é um ponto de radiação. Aqui nesse sofá é um ponto de radiação, onde a pessoa fica sentado nesse local, ele absorve toda a radiação. Toda essa sala está contaminada de radiação. Agora estou dirigindo para o quarto. Nesse momento estamos entrando para o quarto. O aparelho continua ainda com as antenas cruzadas. Estão medindo em cima da cama. Quando uma pessoa dorme numa cama que os aparelhos mostram que estão cruzados assim, é um ponto de radiação. Isso aqui é propício às várias doenças. Estamos saindo do quarto e em direção à copa. O aparelho continua identificando ponto de radiação. Está as antenas cruzadas em cima da mesa, onde a pessoa senta nas cadeiras, tem um ponto que está cruzando aqui, ponto de radiação. Vamos direcionar agora para o quarto. O aparelho continua cruzado também as antenas. Nesta cama, tem um ponto de radiação aqui. A pessoa que dorme aqui, com o passar do tempo, contrai muitas enfermidades. Nesse dormitório, tem um ponto de radiação. Em continuação, o diagnóstico da residência. Aqui, em cima da cama, tem um ponto de radiação. Pessoas que dormem nesta cama, com o passar do tempo, ele vai contrair doenças, porque a radiação são telúrica e eletromagnética. Aqui é a cozinha e a radiação continua em toda a casa. E na cozinha não é diferente. Continua o ponto de radiação aqui. Este é o bloqueador Neutrion. Elimina a radiação eletromagnética e telúrica. Vou colocá-lo na tomada. Conforme observamos, o aparelho nesse ponto é ligado. Vamos fazer uma nova medição para mostrar que o aparelho Neutrion está ligado e o aparelho que mede a radiação, que é o Dual Hold, não mais fecha as antenas. Até aqui, e todo o ambiente agora está sem radiação. Podemos observar que o Dual Hold, que é o aparelho que identifica a radiação, as antenas nesse momento não mais fecham. Elas abrem, identificando que não existe mais radiação no ambiente. Nesse ponto aqui, no sofá, não encontro mais radiação. O aparelho de medição encontra totalmente aberto suas antenas. Nesse dormitório podemos identificar que não tem mais campo de radiação, pois o aparelho encontra totalmente aberto suas antenas. Nós estamos com o celular para poder fazer a verificação da radiação do celular nesse momento. O aparelho Dual Hold em cima do celular fecha suas antenas. Isso comprova o grau de radiação que está emitindo o celular. Esse chip é um BR3000, nele contém a forma anti-radiação e colocando no celular, o seu celular será protegido contra as radiações. O chip BR3000 colocado sobre o celular está identificando aqui que o Dual Hold encontra totalmente aberto as antenas. Isso quer dizer, o bloqueador do celular está ativado. Terminamos a análise das radiações da residência e colocamos
este aparelho para bloquear a radiação da residência, tanto eletromagnética como telúrica. Esse é o Neutrion. Uma residência de 50 metros a 1000 metros quadrados é suficiente um aparelho desse para eliminar as radiações. O segundo aparelho também é o Neutrion. Colocando numa residência de 50 metros a 1000 metros quadrados, elimina, bloqueia toda a radiação. O alisador é para pessoas que sentem dor nas articulações. Usando ele, a sua forma é anti-radiação e a pessoa sente o alívio.